Olá, Vamos lá. pessoal, bem-vindos a mais uma super live aqui no canal Arqueologia com Érica, com a Lindy Barbosinha, grande parceira aqui, amiga e parceira aqui do canal, em mais uma super live, trazendo aqui mais polêmicas para a gente abordar, mais um tema polêmico envolvendo Lilith, né? Então, assim, eu já queria começar pedindo a vocês que compartilhem bastante a live. Eu sei que final de ano tá todo mundo, né, na correria, viajando, mas vamos divulgar para a gente atrair mais pessoas aqui para a live, para ter acesso a esse conhecimento. A gente vai mostrar hoje muitas referências bibliográficas, cultura material, evidências arqueológicas, enfim. A gente vai mostrar de onde vem esse mito, as correlações lá com a Mesopotâmia, né, então vai ser bem bacana, correlações com Gilgamesh, por exemplo, né, um personagem muito conhecido de todos, né, o épico de Gilgamesh ou Gilgamesh. Então vai ser bem bacana, a gente vai, e lógico, a gente vai abordar as questões envolvendo a Bíblia, tanto o judaísmo, o cristianismo, né, o catolicismo, então vai ser bem bacana, vai ser incrível, é um tema gostoso de abordar. Eu queria já há um tempo trazer aqui para vocês. Eu e a Lindy, a gente já vinha combinando e chegou o dia tão esperado, né, da nossa live. Lindy, boa tarde, pessoal que está chegando aqui no chat. Já falo com vocês. Boa tarde a todos. Boa noite, boa madrugada, bom dia, dependendo de onde a pessoa estiver nos assistindo, tá bom? E os que vão assistir posteriormente a live gravada, tá certo? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Peço que já verifiquem a ativação das notificações, do sininho de notificações, para vocês estarem sempre recebendo os vídeos aqui do canal, as lives, tá bom? E nos referenciem com relação à imagem, ao som, tá tudo legal, tá tudo bem. O YouTube tá notificando vocês, quando a gente vai ter uma live ou quando eu coloco um vídeo, só para ter uma ideia, tá bom? Então sejam bem-vindos, boa tarde. Lindy, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui novamente com você e com todos aqui do seu canal. Eu sou a Lindy Barbosinha, do canal A Farsa do Cristianismo. Show. Gente, o pessoal, a galera, a maioria já conhece a Lindy, né? Quem não conhece o canal da Lindy é esse aqui. Tá marcado na descrição aqui do vídeo da live, mas é a face do cristianismo, tá bom? A Lindy sempre está fazendo lives bem bacanas lá. Essa semana eu estive lá, eu e o nosso amigo Rômulo também, numa super live. Vamos ter continuação próxima semana. Então, assim, quem não acompanha ainda, segue lá. A Lindy trabalha também na mesma pegada aqui do canal, desmistificando, trazendo conhecimento, e através desse conhecimento, dessas evidências textuais, arqueológicas, a gente consegue desmistificar muito, muitas dessas crenças e correlacionar religiões. Eu gosto muito aqui no canal de trabalhar com religião comparada, mitologia comparada. Então, assim, o canal dela tem o mesmo estilo, tá bom? Então sigam lá todos, tá certo? E a Roseli colocou som ótimo, imagem ok. Valeu, minha amiga, boa tarde. Deixa eu falar com o pessoal aqui do chat. Darcy Clay, membro do canal. Bem-vindo. Lilith é o nome da minha Epicrates. Epicrates ó, se eu não me engano, é jiboia, né? É um tipo de jiboia, jiboia arco-íris, eu acho que é a mesma, né? É uma serpente, uma cobra, né, pessoal. Então, legal, Lilith, né, veio bem, combinou, né, da cicleta, tem tudo a ver, né, a questão da simbologia, porque a Lilith, ao longo da história, muitas vezes, ela foi colocada, associada a uma simbologia de uma cobra, de uma serpente, né. Então a gente vai explicar tudo isso no decorrer da live. A gente trouxe umas correlações muito interessantes para mostrar para vocês. Vou indicar livros, referências bibliográficas também, mostrar a cultura material, tá certo? Então, bora compartilhar a nossa live. Galera, e aqui é o Arqueologia com Érica no Instagram. Quem tiver Instagram e ainda não conhece, não segue, tá lá. Eu estou sempre postando muitos estudos também, sempre muita coisa na área da arqueologia, como um todo, arqueologia egípcia, arqueologia das terras bíblicas, tá bom? Sigam lá, o canal lá do Instagram tem quase 14 mil inscritos.
A gente está com quase 14K lá, 14.000 inscritos, então falta pouquinho para a gente atingir a meta dos 14.000 inscritos lá. Peço que vocês compartilhem bastante os estudos lá, indicando para mais pessoas, né, para quem não conhece, para que possa estar lá se inteirando das novidades na área da arqueologia, da egiptologia, arqueologia egípcia, tá bom? Para quem gostar. E aqui no canal do YouTube a gente tá, assim, faltam, que eu acho que quase 300 inscritos para a gente atingir a marca dos 5K, dos 5.000 inscritos aqui no canal Arqueologia com Érica. Então peço a todos, a gente está finalizando o ano, mas vamos divulgar bastante, tá bom? Para ver se agora em janeiro a gente bate essa meta dos 5.000 inscritos aqui no canal. Tá certo? Para que a gente possa levar esse trabalho de pesquisa, esse conhecimento a mais e mais pessoas. Desde já, eu sou muito grata a todos que compartilham desses estudos, dessas pesquisas. Então, falar com o pessoal. Boa tarde, Roseli. Gente, só lembrando, aqui, o link do Instagram está fixado aqui no chat, é só clicar, já vai direto para lá, tá bom? Está fixado. Olha, o Thales, boa tarde, próspero ano novo também para você. Muito obrigada pelo apoio, por estar sempre aqui com a gente. Lilith sempre transbordando sensualidade. Pois é, ela é conhecida também por isso, né? Pela questão da sedução, da sensualidade, né? Então, muito obrigada, Thales, para vocês todos, um ano novo de muita paz, de muita luz, de muita saúde, prosperidade, muita harmonia para todos nós, para o mundo inteiro, né, que a gente está precisando, mais do que nunca. Rodrigo, boa tarde, bem-vindo. Nádia, boa tarde, tudo bem? Paulo, olha aí, de Itaquera, zona leste de São Paulo. Show, Paulo, bem-vindo. Que mais? Ó, o Rodrigo do Rio de Janeiro. Gente, tem pessoas aqui de todo lugar do mundo, do Brasil, e tem uma galera de fora também, né? De vez em quando aparece alguém. Ótimo. Ó, tá notificando, que maravilha, né? Porque tem gente que às vezes diz: "Ah, Érica, não me notificaram da live". Por isso que tem sempre que estar conferindo se as notificações estão ativadas. Tá tudo ótimo. Valeu, Nádia. O ateu cético, boa tarde. Som, imagem. Obrigada, Paulo. Valeu. Vim pelos unicórnios rosa do metaverso que ficam girando o tempo todo. Chapéu de peixe. Olá. Boa tarde. Olha o João. Oi, João, meu amigo. Tudo bem? O João a gente vai estar numa live dia 10 de janeiro, pessoal. Essa live vai causar. Essa live, João, se prepara, viu? Você vai estar falando sobre a esposa de Deus. Nós vamos estar falando sobre a Xerá. Vai ser bem legal. Já tem live abordando esse tema aqui no canal, mas a gente vai aprofundar mais, trazer muita arqueologia, né? Vai ser bem bacana. E também tem outra live com ele em fevereiro, comecinho de fevereiro, sobre as origens do Deus bíblico, do Deus Javé. A gente vai trazer também umas novidades com relação a isso, umas pesquisas bem interessantes. Olha aí, de Nova York, diretamente de Nova York, o João. Muito bem. Deve estar um frio danado aí esse período, hein? Muita neve. Ai, maravilha. Natal, Ano Novo com neve. Então, gente, obrigada a todos. Eu sei que todo mundo está bem ocupado, mas vamos compartilhar a live. E antes da gente iniciar aqui o nosso estudo, só lembrando, quem puder ser membro aqui do canal, tá bom? Agradecer aos membros. A gente está com, se eu não me engano, 14 ou 15 membros aqui no canal. Muito obrigada. Tem sempre estudos que eu vou publicando, específicos para membros, vídeos, lives, estudos na aba comunidade exclusivos para membros, estudos de egiptologia, arqueologia egípcia, estudos de arqueologia das terras bíblicas, livros. Então, é bem legal. Então, quem puder ser membro, apoiar o canal e ainda ter acesso a esses estudos exclusivos, a essas novidades que só os membros da área VIP que têm acesso. Tá bom? E quem puder contribuir também, de qualquer forma, super stickers, super chat, por quê? Porque até de R$ 1, porque ou até menos, eu não sei se pode de menos de R$ 1, eu não sei como funciona bem, mas qualquer valor, porque ajuda o canal
Como o YouTube ele começa a indicar para mais pessoas, então por isso que é bacana, essas tudo isso que eu falei para vocês aumenta o engajamento aqui do canal, tá certo? E aí a gente começa a ter esse conteúdo sendo colocado para mais e mais pessoas, porque são temas polêmicos, a gente sabe que não são temas que a maioria goste, e aí, por ser mais polêmico, o YouTube não tá, assim, não indica muito, né, então a gente depende muito também de vocês que acompanham, para estar compartilhando, indicando, né, para mais e mais pessoas, tá bom? Então vamos lá, Lindy, você quer falar alguma coisinha antes de começar? Sim, Érica, eu gostaria de já avisar, né, que nós estamos aqui para fazer um trabalho de desmistificação, mas esse trabalho não é para agredir quem acredita no Sim, personagem, aliás, no personagem mitológico. Então, é, não precisa, digamos que, agredir ou ficar bravo, nervoso ou nervosa, porque nós estamos fazendo o nosso trabalho sem agredir ninguém, sem querer colocar alguém, a religião de alguém no chão, de pisar. Não, não é esse o nosso intuito aqui. O intuito é a gente desmistificar, falar quem realmente é a Lilith. Quem é esse personagem? Porque geralmente, Érica, nas igrejas evangélicas, neopentecostal e pentecostal, ela é muito temida. É, as pessoas têm medo dela, que ela é um demônio, então ela incorpora ali, ela faz, ela, é, ela acaba separando casais e tal. Eu quero entrar nesse tema depois, para você ver como que é que se aproveitam desse personagem mitológico, né, para cometer as suas pataquadas, né? Então, nós não estamos aqui para agredir ninguém, nenhuma religião, certo? Muito pelo exatamente. contrário, estamos aqui para ajudar quem está preso nisso e quer sair. E quem está sendo prejudicado agora vai ter uma noção de que realmente é um personagem mitológico que não existe e que não é um demônio. Um arquétipo, né, Isso, um arquétipo um arquétipo. que É eu exatamente adoro. isso que a gente vai mostrar, mas a gente tem cultura material, artefatos, né, arqueológicos que vocês vão ver, vou mostrar aqui logo no começo um deles, amuletos, né, amuletos datados de muito antes da Era Comum, ali, período mesopotâmico, artefatos também, fenícios, cananeus, relacionados a Lilith, com feitiços escritos neles de proteção, para proteger ali contra Lilith. É interessante a gente entender como que foi essa simbologia da Lilith, ela foi deturpada ao longo da história, ao longo de diversas tradições, né, porque ela vem lá da Mesopotâmia, né, e aí vou mostrar para vocês alguns mitos mesopotâmicos falando sobre ela, algumas correlações com a mitologia mesopotâmica, suméria, babilônica. Então, assim, a gente tem que entender todo o processo de como surgiu essa personagem, de como surgiu esse mito, né, de onde veio. E entender, e a partir daí a gente começa a entender também o que está ali na própria Bíblia, nos escritos judaicos, né, então a gente começa a entender tudo que é colocado, e em várias outras tradições, né, que a gente hoje em dia tem várias tradições que abordam a Lilith, são vários, eu costumo dizer que são vários tipos de Liliths, inclusive a gente vai falar sobre isso, inclusive na atualidade, ela tem esse conceito, esse arquétipo é muito colocado ali em movimentos feministas, né, e tal. Tem até uma revista, vocês sabiam? Que tem uma revista com o nome Lilith, né, e vocês não imaginam da onde essa revista. Então, no finalzinho mais, assim, na frente eu vou falar sobre a gente tem muito para conversar, eu vou iniciar falando um pouco, vou falar mostrar alguns slides para vocês, explicar um pouquinho. Em seguida, eu passo a palavra para a Lindy, também ela trouxe um material interessante para mostrar a vocês, para conversar. Em seguida, eu retomo, né, porque, assim, eu reuni um bom material, são vários slides, e cada slide a gente vai passar algumas informações para vocês, tá bom? Então fiquem até o final, que vai ser bem interessante.
e bora compartilhar a live, chamar mais e mais pessoas, porque não deixa de ser um assunto super mega interessante. E como a Lindy falou, o nosso intuito não é, agredir crença de ninguém, tá bom? É como eu sempre digo, eu não lido com crenças, eu lido com evidências, né. Então o nosso intuito é justamente explicar algumas questões, facilitar o entendimento, trazer conhecimento. E a partir daí a pessoa possa trilhar o seu caminho, fazer sua própria investigação, tá bom? Porque às vezes a gente está falando de algum tema, desmistificando alguma crença, e aí tem uma galerinha que às vezes já vem para atacar e tudo, mas enfim, eu sei que a gente deve ignorar isso, né, não dar voz a esse tipo de coisa, né, mas só deixando claro que aqui o canal inclusive é para todos, o canal aqui é para todo tipo, quem quiser aprender. Aqui a gente tem cristão, tem pessoal ateísta, tem gnóstico, tem agnóstico, enfim, a gente tem o pessoal de todos, tem espírita, de várias tradições, várias crenças, né, ou não tem crenças, é uma pessoa mais cética, como eu que sou mais cética, mas eu sou agnóstica. Mas assim, o canal é para todos, é para a gente poder aprender, é para a gente poder trocar conhecimento inclusive, porque eu não sei tudo, a Lindy não sabe tudo, a gente está sempre estudando, eu estou sempre fazendo cursos e mais cursos, me aperfeiçoando, mas eu não sei tudo. É como a professora Amanda, minha professora de hieróglifos falou, assim, a gente nunca sabe tudo. Por mais que a gente estude e tente aprender o máximo, a gente não sabe tudo. Então é legal essa troca, né. Sempre com muita humildade, né, trocando conhecimento e tal, é bem bacana isso. Então galera, eu vou começar aqui um pouquinho então esse slide aqui é a capinha, né, da live. Quem foi Lilith? A primeira mulher de Adão, será? Né. Então as tradições hebraicas, pergaminhos babilônicos e até vestígios na própria Bíblia, dão dicas de que uma figura feminina, não tão submissa ali ao Adão, pode ter sido apagada da tradição judaico-cristã. Então, no primeiro capítulo, pessoal, do livro Gênesis, acredito que muitos já leram, né, que faz parte ali, inclusive, da Torá, o Pentateuco, né, da Bíblia, Deus cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Mas logo no capítulo seguinte, somente Adão é mencionado, né. Onde é que foi parar a mulher do primeiro capítulo? Existe essa problemáticazinha, se você analisar em Gênesis, entre o primeiro capítulo e o segundo. Então é só no segundo capítulo que Eva é criada, e no terceiro que recebe seu nome, né, ainda tem isso. Então essa inconsistência sugere realmente, né, que parte do texto ele tenha sido editado ou removido, talvez, né. Então um dos registros mais antigos dessa figura, dessa personagem da Lilith, está nas gravuras dos amuletos. Tem uns amuletos chamado Aslan Tash, que é fenício cananeu, vou já mostrar para vocês. Enfim, alguns dizem que é falsificado e tal, mas enfim, a gente tem essa cultura material. Temos várias outras, né, essa questão de amuletos era algo bastante com relação a Lilith, muito comum. A gente tem, por exemplo, na arqueologia, várias tigelas cerâmicas, pratos de cerâmicas, tigelas de cerâmicas com representações, iconografias, desenhos com representações e inscrições com representações da Lilith, né, eu vou mostrar para vocês ao longo da live. Então a gente tem vários eles escreviam feitiços, né, tipo assim, feitiços no sentido de palavras de proteção, né, com o intuito de protegê-los contra a ação da Lilith, malvada, né, enfim, tem toda aquela história dela, ela foi demonizada, né, e era vista muito como uma mulher que, por exemplo, atacava um demônio que atacava criancinhas, então, antigamente se tinha em algumas culturas essa preocupação de se ter esses amuletos de proteção, amuletos para se proteger contra a ação da Lilith, né, contra a maldade, ela trazer doenças, né, trazer, enfim, né, é mais ou menos isso. Eu vou já mostrar um amuleto para vocês. Então, são relíquias, a maioria, que datam ali do século sétimo antes da Era Comum.
mas já se sabe que, assim, há menções bem mais antigas a Lilith, como na demonologia suméria, lá do terceiro milênio antes da Era Comum. Então a Mesopotâmia já traz esses mitos envolvendo essa personagem. O próprio épico de Gilgamesh, ou Gilgamesh, enfim, eu chamo Gilgamesh. O épico de Gilgamesh, quem não leu, eu super indico a leitura. Lá vocês vão ver que há referência a essa personagem também. É uma referência que eu indico a vocês, né? É uma referência bibliográfica, a leitura desse épico de Gilgamesh, um poema mesopotâmico ali de mais ou menos 2100 antes da Era Comum. Então há uma possível menção a Lilith como uma demônia, né, como algo assim, um espírito ruim, né? Então, inclusive eu vou postar em breve, pessoal, estou devendo aqui no canal um vídeo sobre o épico Epopeia de Gilgamesh. A gente vai ter, eu vou fazer um vídeo, eu já tenho todo um estudo preparadinho, e aí eu vou gravar um vídeo para vocês explicando mais detalhes da Epopeia de Gilgamesh, do épico de Gilgamesh, tá bom? Para quem não conhece ainda, e alguns detalhes específicos, né? Ou seja, pessoal, Lilith já era conhecida antes de compilarem ali o Gênesis, o que reforça a teoria de que, de fato, ela foi, assim, apagada, né? Uma tentativa de apagá-la da história, né? Mais uma personagem, né? E mulher, né? Uma personagem feminina, que a gente vê isso nessa questão de, vocês vão ver que as tentativas de deturpar, né, muitas vezes a figura da Lilith, as deturpações que foram feitas. E esse aqui é o amuleto que eu falei para vocês, né? Esse amuleto aqui é um amuleto fenício cananeu. A gente vê duas representações aqui, várias inscrições. É um amuleto de proteção, pedindo proteção contra ela, contra a Lilith, né? Você vê aqui uma esfinge, não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho, mas é tipo a primeira imagem, a superior, que está no amuleto, é tipo uma esfinge, né, que é um ser alado, né, uma das representações dela, simbologias associadas a ela também. E embaixo tem tipo uma loba, e que está ingerindo alguma coisa, né, tem alguma coisa aqui na boca dela, tipo uma loba. Então é datado ali por volta do século sétimo antes da Era Comum, com inscrições fenícias cananeias, tá bom? Então é só um exemplo, a gente tem vários amuletos, vários outros tipos. Vou mostrar um outro, uma cerâmica, com uma iconografia também representando ela, mas era muito comum, né, nas cerâmicas você tinha as inscrições, os feitiços de proteção contra ela, e várias representações dela também em diversas culturas. A gente vê ali a Mesopotâmia, os cananeus, a gente vê ali em vários períodos também, tá bom? Então é bem interessante. E falando de mulheres, né, história deturpadas, simbologias deturpadas, como a gente viu na live da sexta passada, a gente falou de Lúcifer, né, a forma como foi deturpado, né, e tudo mais, o verdadeiro significado, né, e como que foi deturpado por algumas religiões ao longo da história. Por isso que a gente tem que ter cuidado, né, com essa questão de crenças, porque nem sempre é aquilo, né? Você precisa realmente buscar evidências para entender de fato como se deu a história. E falando em deturpar histórias, a gente tem uma live aqui, não é, Lindy, sobre a Aspásia de Mileto e a Maria Madalena, correlações entre essas personagens, essas simbologias, essas personagens, né? E a Aspásia ali da Grécia Antiga, né? E tudo. E a forma como também tentaram deturpar, né, a imagem dessas personagens. Então é interessante a gente compreender isso, né? E aqui, pessoal, mais uma referência bibliográfica. No lado direito, a gente tem uma outra cultura material, uma cerâmica, tipo uma vasilhazinha, um recipiente de cerâmica, e a gente tem uma representação também da Lilith, foi colocada como uma referência a ela, e aí você vê bem a expressão do feminino, da questão do feminino, e aí várias inscrições de proteção contra ela, a maldade dela e tal, os males que ela poderia trazer, né, a má sorte, então tinha toda essa preocupação, né, era uma coisa até já ia para o lado mais místico mesmo.
E aqui na direita a gente tem o alfabeto de Ben Sirá, tá bom? No lado esquerdo, aliás, no lado esquerdo o alfabeto de Ben Sirá, que é uma outra referência que eu indico para vocês, né? Ali é ali do período medieval, vou explicar maiores detalhes. E apesar de que muitos consideram como uma sátira ali que foi escrita em referência às escrituras judaicas, né. Então a gente sabe que durante o período medieval houve muita perseguição à questão do judaísmo e tudo mais, mas é interessante alguns pontos que tem, né, nesse alfabeto de Ben Sirá. Então, segundo o alfabeto de Ben Sirá, ou Ben Sira, alguns chamam Ben Sira, outros chamam Ben Sirá, que é um texto medieval ali, anônimo, né, composto em hebraico e também aramaico, no mundo árabe, ali entre os séculos 8, 6 ou 8 e século 11, então da nossa era, né, vê que a gente pega ali o período já medieval também. E detalhando a vida, né, dessa personagem, assim, na verdade ele vai falar dessa história do Ben Sirá e durante a história ele vai contando alguns pontos ali da história dele, e ele vai fazer uma referência a Lilith, vai chegar um momento que ele vai falar sobre essa personagem, né, ele vai contar um pouco sobre Lilith para o rei Nabucodonosor II, ali na Babilônia, durante aquele período de cativeiro babilônico dos judaítas, né. Então, inclusive esse personagem Ben Sirá, é bastante curioso a história dele, que esse livro tem uns aspectos também, não vou falar muito dele, porque tem uns aspectos bem polêmicos, assim, bastante pornográficos até. Então eu prefiro não citar detalhes, mas até a forma como ele nasce é algo bem polêmico, né, esse personagem Ben Sirá. Ele é colocado como se fosse uma pessoa especial, um profeta e tal, mas a história dele é bem polêmica, a forma como ele nasce, né, então assim, é algo curioso, no mínimo curioso, né, um personagem curioso, e sendo um dos textos que compõe a coleção de escritos rabínicos chamado Talmud, né, é um dos textos. Então, segundo esse alfabeto, Lilith, ela foi criada a partir da poeira, do pó da terra, né, junto com Adão. Portanto, ali, antes de Eva, né, ele deixa claro o texto. Mas ela negou-se a deitar sob ele, né, embaixo dele, na hora ali de ter a relação sexual. Então, por não se sentir inferior, ela dizia que não era inferior e que não era submissa e protestou com relação a isso. E em protesto acabou abandonando o Éden, né. Ou seja, segundo o antigo folclore judaico, Lilith, ela rebelou-se contra a superioridade masculina de Adão, dizendo que ambos eram iguais. Ela dizia: "Nós somos iguais, somos feitos da mesma matéria-prima. Por que eu tenho que, segundo ela, me subjugar?", né. Então, houve esse atrito, né, o texto narra detalhes disso. Então, o que acabou a tornando ali uma figura problemática ali para o judaísmo e para o catolicismo, né, para essas religiões patriarcais, né. Acabou-se, vendo ali um problema, né. Então ela negou a submissão a Adão e ela pronunciou ali o nome inefável de Deus, do Deus da Bíblia, né, o Deus criador da Bíblia, e voou para longe. Diz que ela pronunciou o nome de Deus e voou para longe, ou seja, uma criatura alada, né. E ela foi para a região ali do Mar Vermelho, né, aquela região ali, vizinha ali, o Mar Vermelho ali no Egito, né. Então o Adão ele ficou ali inconsolável, e ele pediu ao Deus Javé uma outra mulher, uma outra esposa, pois aquela era rebelde, havia fugido, né, então daí o Deus ele primeiro envia 3 anjos atrás de Lilith, para tentar convencê-la a voltar. Os anjos vão, conversam com ela: "Olha, você tem que voltar", mas ela não retorna, né, eles ameaçam, dizem que vão matar todos os dias vão matar vários filhos dela, mas ela não retorna, ela disse que realmente ela não nasceu para aquilo, ela não foi criada para aquilo, né, para aquela situação, e ela não retorna. Mas ela faz um acordo ali com esses anjos, né, e ela diz aos anjos, a esses 3, que sempre que vê seus nomes
seus 3 nomes ou suas formas em amuletos, não fará nenhum mal à criança que o estiver usando, porque Lilith foi colocada como uma pessoa que perseguia os pequeninos, né, que era uma coisa ruim para os pequeninos. Então ela fez um acordo, segundo esse texto, né, narra, ela fez um acordo com esses 3 anjos, que sempre que a criança tivesse, o pequenino tivesse com o amuleto, com o escritos esses os 3 nomes lá dos anjos, que são os nomezinhos bem difíceis, pessoal, não estou lembrando agora, mas são 3 anjos. E aí sempre que tivesse, por isso que a gente vê muito amuleto, né, com essa referência. Sempre que tivesse amuleto com os 3 nomes ou 3 quaisquer tipos de referências a esses anjos, ela não atacaria, não faria nenhum mal, né. Então as pessoas levavam isso muito, muito a sério. E aqui é uma outra representação dela, né, de Lilith, sempre associada ali à questão da serpente, né. Então esta é uma representação de Lilith em gravura ali de John Collier, ali de 1892. Então outra evidência de que Eva, ela não foi a primeira esposa, de fato, de Adão, ela pode ser encontrada ali nos versículos de sua criação, no capítulo 2 do Gênesis. Em várias edições do texto, Deus, ele decide dar ao homem uma companheira idônea, né, o que sugere que alguma primeira parceira não idônea já tinha sido criada antes. Ele reforça essa teoria, o que reforça essa teoria é a fala de Adão em certas edições da Bíblia, como, por exemplo, a gente vê na King James atualizada, quando ele vê Eva, né, ele diz: "Esta sim, é carne da minha carne, é osso dos meus ossos", né, então ele faz essas referências, essas citações, né, dando a entender que realmente ele teve alguém antes, mas que não deu certo, né, e agora, Eva sim, Eva seria a correta, né. Então, outro motivo para Lilith ter sumido ali do Gênesis seria histórico, né, durante anos, nos séculos ali 7 e 6, antes da Era Comum, os hebreus, patriarcas da tradição judaico-cristã, eles ficaram ali um determinado período exilados na Babilônia. E durante essa época, os babilônios, eles passam a adorá-la, porque ela é adorada na Babilônia. Dizem que o que alguns especialistas colocam a referência a Lilith na Babilônia seria a própria também Ishtar, né, a Inanna da Suméria, que é a mesma Ishtar, que também alguns correlacionam com a questão da Lilith. Então, durante essa época, os babilônios passaram a adorá-la, cultuando-a como a deusa da fertilidade. E por ser adorada por seus captores babilônicos, né, eles estavam sob julgo babilônio, os hebreus, eles retiraram Lilith do mito de criação da humanidade e, subsequentemente, do Gênesis judeu e católico, né, cristão. Então, deixa eu mostrar para vocês mais algo interessante aqui, envolvendo a questão da Lilith. Então aqui, olha pessoal, outra representação da Lilith, né, a Lilith como serpente ali na fachada da Catedral de Notre-Dame, olha só, Notre-Dame de Paris, que há um tempinho atrás, há pouco tempo, né, pegou fogo, inclusive boa parte teve que ser restaurada, né. Então essa arte é ali de 1163 da Era Comum, né. Então Lilith também ela é citada em Isaías, e só voltando aqui para um pouquinho para observar essa arte aqui, onde foi Lilith foi representada, não sei se vocês estão vendo direitinho, você vê aqui, né, Adão e Eva, aqui no centro, na figura central, Adão e Eva de mãos dadas, acho que tem alguma coisa aqui, como se fosse uma fruta, né, eles não sei se é uma fruta entre as mãos deles, não sei. E ela parece ter algo na boca, né, não sei se é a maçã também, e você vê uma figura aqui entre eles 2, né, surgindo aqui da árvore, se enroscada na árvore, e você vê a representação da Lilith, novamente uma serpente, como uma serpente ali surgindo entre Adão e Eva, porque alguns colocam que ela
fez com que Adão e Eva pecassem, né, algumas tradições colocam dessa forma, que ela incentivou ali o adultério, eu vou explicar mais detalhes sobre isso. Então ela foi colocada ali como uma mulher, que ficou com ciúmes, depois que ela deixou Adão, mas depois o viu com Eva, e ficou com ciúme. Isso algumas tradições colocam assim, para deturpar mais ainda a imagem, né, colocada como uma mulher ciumenta, vingativa, né, mais ou menos isso. Acho que a Lindy vai falar também um pouco sobre isso. Então, Lilith também é citada em Isaías 34, que faz parte tanto da Torá quanto da Bíblia, né. Porém, pessoal, ao longo ali de diversas traduções, seu nome ele foi sendo suprimido, até virar tipo uma referência a um animal noturno ou coruja. Então, só algumas traduções que usam como base os textos em hebraico mais antigos mantêm Lilith, ali em Isaías 34, eu falei para vocês. No trecho em que o profeta, ele descreve como que a ira de Deus destruirá a Babilônia, porque estava mantendo lá o seu povo cativo, né, como a ira de Deus destruirá a Babilônia, e na terra desolada, Lilith, tem essa referência, Lilith encontrará um lugar para repousar. Olha só, bem interessante. Ou seja, o profeta conhecia a figura da primeira mulher. Quem estava escrevendo ali conhecia essa referência à figura dessa mulher que veio antes de Eva. E alguns ainda teorizam de que antes de, acho que até o meu amigo João Marinaldo, teólogo, né, pesquisador, ele falou até no grupo hoje de arqueologia que até mesmo antes da Lilith havia a questão de Adão com os animais, né? Alguns tentam colocar ali a questão atentam ali para a questão da zoofilia, né? E aí depois veio Lilith, que seria uma idônea a ele, né? E que era para ser uma idônea a ele, que acabou não aceitando, né, a situação. E posteriormente veio a Eva, né? Lilith, Eva. E antes tem essas outras hipóteses, né, teorias baseadas em algumas observações textuais, na crítica textual, né. Então, o que mais? Os textos hebraicos e rendições artísticas de Lilith, elas geralmente a descrevem como uma mulher alada, né, serpentina, como uma serpente, ela é muito colocada dessa forma. Então dá para associá-la à figura da serpente alada ali do Éden. E a Igreja Católica, em particular, ela deu um delete ali definitivo na única menção a ela dentro da Bíblia na metade do século XVI, durante o Concílio de Trento. Olha só, mais um concílio, né, Lindy? Esses concílios fizeram miséria, né? Então, durante esse Concílio de Trento foi feita essa modificação também. Nele, a igreja decidiu ali tornar oficial a Bíblia Vulgata, que é uma tradição ali para o latim do século IV, já falei em lives anteriores, que já havia trocado ali a palavra Lilith em Isaías 34 por Ibis. Trocaram Lilith por Ibis, olha só. Então a adoração a adoção ali de uma versão da Bíblia que já tinha dado sumiço em Lilith, permitiu que ela fosse realmente aos poucos desaparecendo ali da tradição católica, né. Foram acontecendo essas modificações, né. Então Lilith é uma figura ali presente nas antigas religiões mesopotâmicas, babilônicas e na antiga religião judaica também. Ela vem principalmente desses pontos, né. Então a figura de Lilith, ela pode ser encontrada ali em inúmeros textos, especialmente ali no folclore judaico. Entre outras coisas, pessoal, ali vestígios dela podem ser encontrados ali na Cabala, no Zohar, o livro do Esplendor. Embora existam muitas versões ali de sua criação e relacionamento com o primeiro homem, no caso, o Adão. Então Lilith, ela aparece como uma mulher consciente de seu poder e encanto, né, mulher ali como se fosse alguém, sei lá, empoderada, né, que imediatamente compreende ali sua igualdade com Adão,
Ela se coloca logo: "Não, nós somos iguais", né, afirmando ter sido criada igual a ele e não inferior a ele. E por isso é rejeitada por ele, né, e posteriormente renegada ali como a primeira, mulher, né, e após ela abandonar lá a situação e tudo mais, ele ainda, como é que diz? Tem algumas tradições que colocam, né, como o Adão dizendo que era uma mulher problemática, ciumenta, vingativa, enfim, né, assim, tenta acabar mais ainda com a imagem dela. Então, na religião mesopotâmica, Lilith era o demônio feminino ali associado à tempestade, por exemplo, do mesmo jeito a gente tem Inanna, que também é correlacionada a essa questão da tempestade, considerada sombria, né, trazendo infortúnio, doença e, por fim, morte também. Então a figura de Lilith, ela aparece inicialmente ali num grupo de demônios, espíritos ligados ao vento e à tempestade, como é o caso ali da religiosidade suméria de Lilitu. A gente vê o termo, a referência a Lilitu na Suméria, ali por volta de 3000 antes da Era Comum. E logo mais, pessoal, à medida que a gente for no transcorrer da live, eu vou falar maiores detalhes sobre Lilith nos mitos mesopotâmicos. Tem muita coisa para contar para vocês. Tem uma correlação dela com Gilgamesh, bem interessante. Então, pessoal, aqui é uma representação, né, uma suposta representação, alguns atribuem a Lilith, eu sei que é uma imagem bem conhecida, mesopotâmica, e que no geral a gente enxerga como Inanna, deusa suméria, ou Ishtar, que é a mesma Ishtar na Babilônia, né. Então, mas há algumas pessoas, alguns pesquisadores, eles fazem referência a Lilith, né. Um relevo babilônico, né, essa arte é um relevo babilônico em terracota, datado ali entre 2000 e 1500, antes da Era Comum, que está em exposição no Museu Britânico, é bastante conhecido, bastante visitado, né, conhecido como Rainha da Noite, essa obra, né, e que acredita-se que seria também uma representação ali da deusa Inanna, que é a mesma Estar na Babilônia, ou possivelmente sua irmã Ereshkigal, né, Ereshkigal, que é uma deusa do submundo, é irmã da Inanna, né, então, há vários mitos correlacionando essas personagens, então há todas essas associações a essas deusas neste relevo mesopotâmico, é atribuído a todas elas, né. E outra interpretação do mito, pessoal, diz que Lilith juntou-se aos anjos caídos quando se casou ali com Samael, que tentou Eva, inclusive, ao passo que Lilith tentou Adão, e os fizeram cometer adultério. Então, tem uma interpretação do mito que coloca dessa forma, que Lilith e Samael, eles tentaram ali Adão e Eva, fazendo, gerando toda aquela situação de pecado, enfim, é atribuído dessa forma. Gente, nessa representação vocês veem, né, é bem conhecida, vocês veem aqui as corujas, ó, os pés dela, né, de ave, você vê que é um ser alado, né, você vê que então são algumas representações aqui que o pessoal associa realmente a Lilith, né. Então, desde então, pessoal, o homem, ele foi expulso do paraíso e Lilith, depois que ocorreu o pecado, né, que aconteceu ali entre Adão e Eva, provocados por Lilith e Samael, então o homem ele foi expulso do paraíso e Lilith tentaria destruir a humanidade, isso é uma das interpretações do mito. Filhos do adultério de Adão com Eva, né, eles queriam destruir a humanidade, pois mesmo abandonando ali seu marido, ela não aceitava, sua segunda, como é que eu posso dizer? Sua segunda mulher, ou seja, colocam Lilith como uma mulher ciumenta, né, invejosa, possessiva, né, porque mesmo ela tendo abandonado ele, ela não aceitava, ela é colocada como se não aceitasse ele ter uma outra mulher, né. Então é colocado mais ou menos dessa forma em algumas interpretações desse mito, dizendo que ela então passou a perseguir os homens,
principalmente os adúlteros, crianças, recém-casados, tudo isso para se vingar, né. Ela começou a fazer tudo isso como uma forma de se vingar, uma mulher vingativa, né, algo nesse sentido, né. Então, outras histórias referem-se a ela como surgida das trevas, ou como um demônio do mar, e não como igual ao homem, né. Infere-se ali pelos textos e por amuletos medievais que ela era uma superstição comum entre os camponeses, né. Então deixar esculturas dos 3 anjos que eu falei lá para vocês, que a perseguiram para fora do Éden, deixar esse tipo de escultura, de amuleto, protegeria os bebês recém-nascidos, uma proteção necessária ali por 8 dias para os homens, a questão dos 8 dias para os homens, no caso do bebê homem, né, que teria a ver com a questão do processo de circuncisão. E 20 dias ali para as mulheres, né, então impediria que seus maridos fossem, por exemplo, seduzidos por Lilith, a cometer adultério. Então esses amuletos, né, todas essas esculturas, amuletos eram utilizados nesse intuito. Então a imagem de Lilith sob o nome Lilitu apareceu primeiramente ali representando uma categoria de demônios ou espíritos de ventos e tormentas, na Suméria ali por volta de 3000, do terceiro milênio antes da Era Comum, 3000 antes da Era Comum. Então muitos estudiosos atribuem a origem do nome fonético Lilith por volta de 700 antes da Era Comum. Antes era Lilitu, né, era uma outra pronúncia. Então, na Suméria e na Babilônia, ela, ao mesmo tempo que era cultuada, era identificada também com demônios e espíritos malignos. Isso me lembra muito a questão da Inanna, porque a Inanna, que é a mesma deusa Ishtar lá para os babilônios, ela tinha esses 2 lados, né. Ela também está associada ao próprio Lúcifer, na live sobre Lúcifer que a gente fez sexta passada, quem não assistiu depois veja, tá bem interessante, tá muito legal, a gente mostra são muitas referências, muita, evidência também mostrada. E ela tem esse lado bom e o lado tempestuoso, né, ela é representada dessa forma. E ela também está associada à questão da estrela da manhã. Então eu falo com relação à Inanna, tá bom? Então, voltando aqui a Lilith, né, o seu símbolo era a lua, porque assim como a lua, ela seria uma deusa de fases boas e ruins, né, isso também lembra a Inanna, como eu falei, né, fases boas e ruins. Tem horas que está tudo bem, harmonia, amor, deusa do amor, tal, mas de repente tudo se transforma numa tempestade, então é o lado ruim, né. Então isso lembra, né, como eu falei para vocês, o que ocorria com essas deusas Inanna e Ishtar, que são a mesma, né, Inanna Suméria, Ishtar Babilônia. E alguns estudiosos assimilam, né, a várias deusas da fertilidade, assim como, deusas cruéis devido ao sincretismo com outras culturas, né, então a gente vê muito esse sincretismo. Então, pessoal, aqui é só para indicar um livro, tá, para vocês, ó, mais uma indicação de referência bibliográfica de Sigmund Uritz, muito bom, Lilith, a primeira Eva, né, esse livro ele mostra aspectos históricos e psicológicos ali do elemento sombrio feminino, esse livro que está no lado esquerdo, tá bom? E aqui no lado direito, essa imagem que a gente tem, tipo uma cobra enrolada, né, com uma pessoa aqui numa árvore, representa Lilith como serpente numa pintura de Michelangelo, olha só. Michelangelo ali em 1510 da Era Comum, né, então uma representação também de Lilith, ele fez. Então pessoal, ela é também associada ali a um demônio feminino da noite que se originou na antiga Mesopotâmia. Como eu falei, era associada ao vento e pensava-se, por isso, que ela era portadora ali de mal-estares. Ela trazia doenças, trazia a morte, trazia guerra, trazia epidemias, né, então, porém, assim, algumas vezes ela se utilizaria da água como uma espécie de portal para o seu mundo. Isso nos faz correlacionar com o fato dela, quando fugiu de Adão, ali do Éden,
ter ido para o Mar Morto. Ela também tem essa correlação com o elemento água, tá bom? Mostrando essa questão do simbolismo da água para esta personagem. Também nas escrituras hebraicas, ali, Talmud e também no Midrash, ela é referida como uma espécie de demônio, também nessas escrituras, né. Então, pessoal, vemos, assim, a transformação de Lilith no modelo judaico de demônio, né, você vê exatamente isso, né. Então, assim surgiram as lendas vampíricas. Lilith, por exemplo, tinha 100 filhos por dia, né, um dos mitos fala isso, que eram súcubos quando eram mulheres e íncubos quando homens, ou simplesmente Lilim, né, os filhos dela, os Lilim, tinha essa atribuição também. Então eles se alimentavam ali da energia desprendida ali no ato sexual, de sangue humano, né, segundo esses mitos, e essas crenças, né, colocadas, também podiam manipular os sonhos humanos, seriam tipo geradores das poluições noturnas, como se fossem orgasmos noturnos, né. Mas, assim, uma vez possuído ali por um súcubo, dificilmente, segundo essas crenças, né, esses mitos, dificilmente um homem saía com vida. Então há algumas interpretações nesse sentido. Então, há certas particularidades interessantes ali nos ataques de Lilith, como, por exemplo, é descrito como o aperto esmagador sobre o peito, que era uma forma dela de vingança por ter sido obrigada a ficar por baixo do Adão, né. E haviam muitas, descrições de formas de ataques que ela fazia, principalmente, pessoal, ali relatos bem polêmicos de católicos medievais com relação a Lilith. Eram coisas, assim, absurdas, que eu não tenho nem coragem de trazer, de abordar aqui para a live, mas eram relatos bastante polêmicos, católicos, medievais, principalmente, com relação à personagem Lilith. Então eles alimentaram toda essa crença com relação a essa simbologia. E ao mesmo tempo que ela representa a liberdade sexual feminina, também era como se ela representasse a castração masculina. Era mais ou menos isso, né. Então, algumas vezes, Lilith ela é associada com a deusa grega também, a Hécate. Alguns fazem essa associação, que é a mulher escarlate, que é uma deusa ali que guarda as portas do mundo inferior, montada em um enorme cão de 3 cabeças, o Cérbero. O Cérbero, que eu já falei numa live sobre ele, que ele está associado também ao Serapis. Olha só, as correlações mitológicas surgindo, né. Então a Hecate que está relacionada a encruzilhadas, magia, né, feitiçaria, proteção também, muitos assim, buscavam cultuá-la com esse intuito, né, de proteção. Então, galera, eu vou deixar um pouquinho a Lindy agora falar, já falei bastante, vou deixar a Lindy falar, mas era importante trazer essas referências para vocês, tá bom? E logo mais a Lindy concluir a explanação dela, eu vou continuar, porque eu ainda tenho um poema envolvendo Gilgamesh para falar, né, e envolvendo a Lilith também, então ainda tem algumas questões para a gente discutir, mas eu vou passar aqui a palavra para a Lindy. E, ó, tem essa indicação desse livro aqui que está no slide, vocês façam print ou anotem o título para depois, caso se interessem por ler. É interessante, tá bom? Tem alguns pontos bem interessantes. Interessante, Érica, que você disse aí que, né, dessa personagem que ela fica no submundo, que ela é vestida de Scarlet, né? E olha só para você ver, na religião afrodescendente, nas religiões, né? Ela é essa mulher, ela é a rainha do inferno. Então ela se veste de vermelho, ela é empoderada, ela é aquela mulher que, digamos que ela traz aquele o empoderamento feminino. Ela não é necessariamente um demônio ali horrível que mata, que destrói, não, ela traz aquele empoderamento feminino. E ela é linda e, né, ela traz todo esse, digamos que nessas religiões afrodescendentes, ela ensina a mulher a se amar,
a ter um encontro consigo mesmo. Vamos dizer que, sabe aquele tipo de mulher que ela nasceu dentro da cultura que ela precisa ser submissa. Ela já nasce quando a mulher, geralmente quando a gente nasce, Érica, a primeira coisa, o primeiro brinquedo que a gente recebe é o quê? Uma boneca. O que é essa boneca? Você precisa ter filhos, você precisa aprender a como cuidar dos seus filhos. Então, uma bonequinha. Aí depois disso vem vasilhinhos, pratinho, com a cozinhinha, ai, eu vou comprar para você uma cozinha, ai, tal. E a menina já vem desde criança, já com aquele intuito, olha, eu preciso lavar, passar, cozinhar e ter filhos. E o menino é o quê? Bola, carrinho, primeiro brinquedo. Ou seja, o homem está sempre ali, né? Então, o que acontece? Esse ser, que não é um ser, né? Lógico, essa figura mitológica de Lilith, ela vem ao contrário disso tudo, ela vem para quebrar essa cultura. Olha, você não pode ser submissa, você é uma mulher empoderada, você tem que fazer isso e aquilo, você tem que ser igual. Você é igualdade ali, você está igual. Então, ela, nessas religiões afrodescendentes, ela não é um demônio horrível. Ela veio para quebrar a cultura. E se você for analisar, é igual você estava dizendo ali, a gente estava falando sobre ela, os símbolos dela. Tanto que, agora eu vou partir aqui para o lado do cristianismo, onde ela está, tem versículos, capítulos relacionados a ela, que foram tirados. Né? Isaías, por exemplo, né? 34:14, porque eu tenho uma Bíblia, né? A Bíblia do João Ferreira de Almeida. Nessa Bíblia minha já não se encontra a Lilith mais. Nesse versículo, que é Isaías 34:14, está assim: as feras do deserto se encontraram com as feras da ilha. E o sátiro significa um devasso que vive na luxúria, é exatamente mais ou menos isso. Clamará ao seu companheiro, e os animais noturnos ali pousarão e acharão lugar de repouso para si. Ou seja, nesse versículo específico aqui que eu falei, Isaías 34:14, Lilith se encontra lá em outros livros anteriores, mais antigos. Ela está nesse versículo. Ela está nesse capítulo. Já aqui, na Bíblia do João Ferreira de Almeida, ela já não está mais. Não se encontra Lilith aqui mais. Né? E aí tem mais um versículo. É um versículo interessante, né, Érica? Você também falou desse versículo, que é Gênesis 2:18. Se eu não me engano, acho que você falou. E disse Deus, não é... Falou, né? Pois é, olha só para você ver. E disse Deus, não é bom que o homem esteja só. Fazei a ele uma ajudadora idônea. Farei a ele uma ajudadora idônea. Ou seja, aqui está dizendo que ele não tinha uma mulher. Lá em Gênesis 2:18. Não tinha ainda. Aí em Gênesis 2:20, diz assim: E Adão pôs os nomes de todos, os gados, as aves do céu e todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava uma ajudadora idônea. Também não tinha ninguém aqui. Gênesis 22:23. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e a trouxe a Adão. Aí, em seguida, no 2:23, ele disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher. Portanto, do homem foi tomada. Então, vamos à sátira? Então, Adão, se aqui ele está falando que essa será, né? Ah, que legal, agora Deus fez para mim uma mulher que é osso do meu osso. Então, ele tinha outra?
E essa outra era o quê? Era animais? Porque só tinha animais na época. Não tinha, a Bíblia não se refere a outra mulher, só tinha animais. Deus fez animais e o Adão. Então ele tinha relação sexual com algum animal, fêmea. Aí Deus foi e fez uma de carne e osso com um ser humano para ele, é isso que a Bíblia se refere? É o que a gente pode notar aqui. Então eu faço essa sátira. Adão tinha uma mulher que não era humana. Era um animal, fêmea. Porque só tinha animal na época. Então fica aí esse ponto de interrogação. Óbvio que a gente sabe que foi retirado essa Lilith, esse personagem foi retirado de todos os livros que o papado conseguiu tirar. Tanto que nesse concílio, né? De Trento, Concílio de Trento. Concílio de Trento, eles sentam e conversam. Eles olha, é o seguinte, essa mulher aqui... Oi? Eles modificaram Lilith para Ibis. Exato. Então, que eles sentam e vê o quê? Uma mulher empoderada. Olha só a representação de Lilith. Ela é uma meia mulher, ela é meia humano e ela é meio cobra, meio serpente. O que significa a serpente? Sabedoria. Uma mulher sábia. Lilith é a figura de uma mulher sábia. Qual que é a outra representação de Lilith? A coruja. O que representa a coruja? Conhecimento. Veja o empoderamento desta personagem. Como que é que homens machistas naquela época poderiam deixar uma mulher dessa em livros sagrados? O que seria das mulheres? O que as mulheres iriam fazer com eles? As mulheres iam fazer o quê? Não ia ser submissas. Então, o que nós podemos fazer? Retirar esse personagem, que esse personagem vai dar mau exemplo às mulheres e nós não vamos conseguir mais dominar esses trem. Essas mulheres nós vamos mais conseguir dominar elas. Como é que a gente vai colocar essas mulheres aqui, ó, na palma da nossa mão, com esse personagem tão poderoso aqui? Então, o que eles fazem nesse Concílio de Trento? Retira ela. Retira de vários livros ali que eles... Não, aqui ela não vai ficar, não. Tira esse trem daí, porque isso aqui vai dar muito trabalho. Vai querer passar por cima do nosso patriarcado aqui. E agora, né, vamos fazer o seguinte, vamos colocar esse personagem aqui como se fosse um demônio. Porque as mulheres vão ficar com medo e vão temer ela. E aí, Érica, eu achei interessante que Lilith também, ela representa o Saturno, né? Que o Saturno comia crianças. Então, ela está relacionada... O deus Cronos, né? Saturno, na mitologia, que comeu seus próprios filhos. Isso, e ela está representada também como como Saturno, né? E o que mais aqui que eu achei muito interessante de Lilith, né? Ela representando, eu já comentei, né, que ela representa o conhecimento e a sabedoria. Então, óbvio, por isso que ela foi retirada dos livros, né? E ela foi também cultuada, né, Érica, você disse aí, pelos babilônicos como uma deusa fertilidade. Sim. Então, o que a gente pode encontrar, vou colocar agora, pontos dos quais eu via dentro do cristianismo, porque eu fui de lá, nasci no cristianismo, né? E cresci no cristianismo. Então, o que era a Lilith no cristianismo? A Lilith significava e significa a pombagira do cristianismo. Então, olha só como que usam esse arquétipo, esse demônio, para se, eu vou falar, se beneficiar, né?
com ela. Exatamente. Então, às vezes, aconteciam alguns casos extraconjugais na igreja, e nessa época eu já estava dentro do cristianismo, já era batizada, já estava ajudando já na obra de Deus. Então, recebia muitas ligações, onde eu trabalhava em uma rádio e tal, fazendo a programação da igreja. Então, um dia eu recebi uma ligação de uma mãe, né, que ela me contava, olha, é o seguinte, a minha filha, ela tem 17 anos, e eu não sei mais o que fazer, porque ela se apaixonou pelo pastor, e o pastor se apaixonou por ela. E eu queria que a irmã orasse para mim, para que Deus repreenda essa pombagira da vida da minha filha. Hoje eu teria uma resposta para a irmã. Né? O hormônio da mocinha subindo pelas paredes, e o pastor, um ordinário, porque ele era casado. Né? Então, o que acontece? Dentro dessas igrejas, acontece muito isso. O pastor, o irmão, trai a mulher, e aí ele vem chorando. Quando a mulher descobre, ele vem chorando as pitangas. Oh, mulher, é que eu fui induzido pelo demônio da pombagira. Entrou no meu corpo. Assim como a mulher também. Vários casos de mulheres traíram o marido e depois, eu não sei por que eu fiz isso, eu não entendo por que eu fiz isso. É o demônio, ora por mim, irmão, o demônio da pombagira entrou no meu corpo. Então, veja como que é, dentro dessas igrejas, eles usam arquétipos, usam figura mitológica para poder tapar os seus erros. Né? Então, perceba só, ela, a Lilith, uma mulher empoderada, que a gente, né, mulher, figura de uma mulher empoderada, mas que dentro do cristianismo, ela é um demônio. É um demônio que entra na vida da mulher para poder destruir casais ou para que a mulher possa ter atos extraconjugais fora do casamento ou vice-versa. Aí também eles contam assim, olha, é o seguinte, não dorme sem... vamos supor, você brigou. Briguei com o meu cônjuge. Não dorme sem fazer as pazes, porque senão a Lilith, né, se for o homem, a Lilith vai lá ter um ato sexual com você à noite e é perigoso ela te matar. E assim seria a mulher, olha, não dorme, porque senão tem um demônio, porque daí já é o parente da Lilith, que na pombagira, né, que no caso poderia ter sido nos textos, né, históricos, a gente pode ver que ela tinha filhos, Lilith teve filhos, então são esses filhos que vai atacar as mulheres que brigaram com o marido e dormir brigada com o marido. Eles vão lá para fazer sexo com essas mulheres à noite e pode matar a mulher. Porque eles são demônios. Então ele pode atacar as mulheres. Então, ou seja, o homem pode socar você, pode fazer o que ele quiser, pode te pisar, você não tem direito nem de ficar magoada ali, triste, nem de reclamar. Porque eles diziam assim, a mulher se casou para se dar ao homem. Não importa para você. Não importa para você se o seu marido fez coisas horríveis com você durante o dia. A hora que ele falar para você, olha, eu quero ter um ato sexual com você. Não, mas a briga que teve lá atrás... Não, tem isso. Você se casou com ele, você é obrigada. Então, nesse meio, eu vi muitas mulheres reclamarem, chegar chorando, ligar chorando, porque elas eram violadas pelo próprio marido. E aí, muitas vezes, era machucada, era agredida, e esse caso, às vezes, ia até para o pastor. Aí chamava os dois lá, tinha que ter testemunha lá e tal, e o cara,
O marido, com aquela cara de pau, dizia: eu não sei, mas eu acho que estava possuído por um demônio, tá? Pombagira me possuiu, eu não vi eu fazendo isso. Ou seja, né? A pessoa que não tem caráter, então ela usa personagem mitológico para poder encobrir o seu erro, encobrir a sua canalice. Então, esse mundo, esse meio, esse cristianismo em si, nessa parte, é uma sujeira. E eles usam esse personagem. É tudo culpa da Pombagira. É tudo culpa dela. Eu sou uma pessoa do bem, eu não tinha isso na mente, mas a partir do momento eu dei lado para ela, ela entrou, o que aconteceu? Olha o que aconteceu. Dei lado para ela. E já na cultura afrodescendente, ela já é um personagem mitológico que ela leva o conhecimento à mulher, o empoderamento da mulher. Olha, você não pode ser submissa. Você é igual ao homem. Já no cristianismo, você é submissa. Você é submissa. O seu esposo tem sempre que estar aqui em cima. Ele é a cabeça. Você é os pés, a sola do pé. Quando o seu marido falar, abaixa a cabeça, mesmo ele estando errado, porque você não tem voz ativa. Seu marido é seu marido, você é a mulher. Então abaixa a cabeça para ele. Ele que manda em casa. Ele é o líder da casa. Então você não tem que falar nada. Quantas e quantas vezes eu não cheguei na igreja e estava aquele rolo lá na secretaria e tal, e irmã chorando e tal. Mas o que aconteceu? Marido bateu na. Ui, bateu nela. Mas por quê? Aí aquela coisas que a gente não dá nem para falar aqui, né? Porque ela era obrigada, né? Ela era obrigada. Às vezes o marido bateu, espancou, porque a mulher chegou em casa, não tinha uma comida pronta, né? A mulher não esquentou comida para ele. Aí você ia ver a história, mas eu estava trabalhando, eu cheguei, mas você chegou, ele ele cheguei lá, aí eu chego primeiro, ele chega primeiro, aí ele me espera, eu vou lá, esquento a comida para a gente comer. Ou seja, um vagabundo. Vamos falar logo a realidade? Ele não se casou com uma esposa, ele se casou com uma pessoa que ele acha que é uma empregada dele, né? Se quer empregada, o marido que gosta de chegar em casa, ou que ele, nos final de semana, ele senta no sofá, ele vai assistir uma televisão, e a mulher está lá lavando louça, passando, cozinhando, cuidando de filho, e ele ainda fala para a mulher: viu? Tá pronto o almoço aí? Esse cara não quer uma mulher, ele quer uma funcionária. Então ele precisa contratar uma funcionária. Uma vez eu ouvi uma mãe dizendo: a gente estava num lugar, tinha várias pessoas, e aí tinha fulano lavou o prato, outro lavou os talheres, tá. Quem sujou, lavou ali. A mãe olhou para quem estava mandando ali e disse assim: o meu filho não vai lavar, não. Eu não estou criando o meu filho para isso. Vai lavar louça? Meu filho vai lavar louça. Agora meu filho não é mulher? E eu fiquei analisando, falei: mas caramba, espera. E se um dia, vamos supor, essa mãe, ela vai embora, ela morre. Esse infeliz desse menino fica só. Um adolescente ali, ou um rapaz, fica só. O cara não vai saber cozinhar para si mesmo, lavar um prato, lavar uma roupa, limpar uma casa. Ele vai ficar o quê? Vegetando ali dentro da casa, ou ele vai arrumar uma mulher para a mulher poder fazer tudo para ele? Porque geralmente é isso que acontece. Hoje não, porque as mulheres estão acordando. Mas antes era assim. Ainda tem, dentro do cristianismo, ainda tem. Você é obrigada, o marido almoça, ou janta, ou come, ou faz alguma coisa, ele suja o seu pratinho, a sua loucinha, e joga lá na pia. A mulher vai lá que não é, vou lavar. Não, não tem isso não.
Lavou, sujou, caramba. É assim que funciona. Até a roupa, ó, eu trabalho fora. A mulher, vamos supor, eu trabalho fora e o meu marido trabalha aqui, home office. Ah, ó, você sujou sua roupa né? No final de semana, vamos lavar roupa, vamos. Sujou sua roupa, lava você. Cada um lava a sua roupa. Ah, eu não estou em casa, a casa está suja. Toma a frente, marido. Limpa a casa. Ou espera final de semana, nós dois vamos limpar a casa junto. Ou nós dois vamos lavar a roupa junto. Eu boto na máquina e depois você vem me ajudar a estender a hora que funciona. A mulher não é empregada de marido, não. Então, se quer uma funcionária do lar, contrate uma. Ou começa a pagar a mulher. Começa a pagar a mulher. Você que acha que a mulher tem que ser submissa e tem que fazer tudo isso, paga a sua mulher, dá um salário para ela, para cuidar dos seus filhos, lavar sua roupa, passar, cozinhar e ainda ser mulher. Sua mulher. Você vai ter que pagar 5 salários para ela. Então a mulher não é obrigada. E o homem também tem que ter noção de uma coisa, Érica. Quando no ato sexual, quando a mulher falar não, é não. A mulher não é o homem. Que né? Tem dia que a mulher não quer saber disso. Tem dia que a mulher quer ficar ali, né? Tá com a cabeça cheia de outras coisas, problema. Não. Mas no cristianismo, Érica, você é obrigada. E muitos dos homens pegam as mulheres à força e violam, machuca. Porque eles acreditam, eles foram criados dessa forma, o cristianismo ensina isso, está na Bíblia, que a mulher tem que ser submissa. Então, mulher de pastor, alguns pastores, Érica, elas não vivem bem, elas vivem num cárcere privado. Cárcere privado. Há mulheres de pastores que vivem em cárcere privado, como se fosse uma escrava. Escrava para lavar, passar, cozinhar, se bobear até comida na boca do infeliz e escrava sexual. É assim que funciona. E ainda tem tem reuniões só das mulheres, que ali é ensinado, Érica, o que a mulher vai fazer ali no ato sexual com o marido. E ainda diz, olha, vocês não podem faltar com relação sexual, porque senão o homem vai atrás de outras mulheres. Ou seja, se você não quer perder seu marido, minha filha, então se vira, se mexe. Seja escrava dele. Ou seja, ensinar de outra forma. Porque aí vem a história, Érica. Se você bobear, a pombagira vai entrar em outra mulher e aí ela toma seu marido. É assim que funciona no cristianismo. E olha a diferença do cristianismo. A Lilith, a pombagira do cristianismo, e olha a diferença da Lilith pombagira na religião afrodescendente, aonde ela traz o conhecimento para a mulher e o empoderamento. Então, essa é terminando aqui a minha fala, eu mostrei para você a Lilith no afrodescendente, na religião afrodescendente, que é a pombagira, e mostrei a vocês quem é a Lilith pombagira no cristianismo, que é um demônio da prostituição. Já na outra, ela é um demônio, mas um demônio que traz conhecimento e sabedoria à mulher. E é isso, Érica. Eu fechei meu áudio e esqueci de abrir, então perfeitas colocações, adorei. Observei alguns pontos, eu vou continuar, vou ainda falar um pouco com o pessoal, vou logo mais mostrar algumas representações de Lilith, conversar um pouquinho mais, mas antes, observando também o chat, né? E eu marquei algumas coisinhas aqui para ver, né?
Começando aqui a Sabrina Rodrigues. Oi, Sabrina, boa noite, bem-vinda, sempre com a gente. Ela quer saber por que que acho que é a arqueologia que ela quis dizer do Rodrigo Silva, do pastor Rodrigo Silva, contesta a sua arqueologia. Na verdade, é o contrário, né? O trabalho, na verdade, sim. O trabalho que é apresentado aqui, que é arqueologia científica, eu lido com arqueologia científica, eu não lido com crenças. E o que a gente apresenta de evidências arqueológicas aqui contesta o que o Rodrigo Silva defende, que na verdade não é arqueologia, ele defende as crenças, né? Ele tenta o tempo inteiro, sem querer falar mal de ninguém, porque assim, eu não gosto disso, mas o problema é porque ele também ele é teólogo e ele é pastor, né, só que não é por ele ser pastor, porque tem pastores, eu tenho um amigo aqui, parceiro do canal, o professor Carlos Alexandre do Verdades Ocultas da Bíblia, eu sempre cito esse exemplo, ele é pastor, e ele faz um trabalho brilhante, ele é um pastor que está ali levando conhecimento para os seus seguidores, desmistificando as narrativas mitológicas bíblicas, mostrando evidências, se debruça sobre a arqueologia, mesmo sem ser arqueólogo também. A arqueologia nos uniu, eu sempre costumo dizer isso, porque eu acho muito bacana isso nele. Então, não é nem por ele ser pastor, é o problema do Rodrigo Silva é porque ele tenta corroborar as crenças dele. O intuito dele é corroborar a narrativa bíblica, o que está ali. Moisés existiu, Abraão esteve aqui, ó, tem vídeo dele assim, Moisés esteve aqui, né. Então assim, poxa gente, por favor, né. Então é até, assim, um pouco cômico, né, mas assim, com todo o respeito, né, ele corrobora as crenças dele, o intuito dele é corroborar as narrativas bíblicas, ele quer mostrar que tudo que está ali na Bíblia é verdadeiro, só que a gente sabe que não é assim. E basta você assistir aos vídeos, às lives, todo o material apresentado aqui no canal, que você vai ver que não é assim. Aqui a gente trilha o caminho das evidências, a gente lida com arqueologia científica, porque o Rodrigo Silva ele não pode deixar de olhar para o que as evidências mostram. As evidências arqueológicas são fundamentais, a gente tem que fazer uma exegese, uma crítica textual, mas tem que ter a arqueologia do lado, senão não dá certo. É como o professor Adhemar Caefé sempre cita nos livros dele, que é padre, teólogo, mas que faz um trabalho brilhante na arqueologia, desmistificando muitas das narrativas bíblicas. Então a questão é essa, Sabrina, eu espero que eu tenha lhe respondido. Deixa eu ver mais alguma aqui, eh o Lucas colocou: "Como os seres humanos conseguem acreditar nas metáforas da astroteologia?". Pois é, a astroteologia eu falo muito dela com relação à mitologia egípcia, à religião funerária mágica egípcia, e a gente vê que tudo essas mitologias são frutos disso, são astroteologia, construções, do imaginário coletivo daquelas pessoas daquela época, construídas a partir das observações do cosmos, observações de fenômenos naturais, e a partir de quando você começa a estudar, ler papiros, traduzir, então você começa a ver que, tudo ali era astroteologia. "Ah, Érica, mas esses deuses eram pessoas, eles existiram, eles eram seres históricos". Não, para você afirmar isso tem que me mostrar uma evidência. Né, então ali são seres mitológicos construídos a partir de toda uma astroteologia. Então, se vo no momento que você quer transformar, assim como Jesus e os demais personagens bíblicos, se você quer transformar personagens mitológicos em históricos, tem que fazer isso com todas as mitologias, já pensou? Então a gente tem que ter cuidado com isso, sempre muita cautela, tá bom, pessoal? Com todo o respeito às crenças, tá. William, boa noite, bem-vindo. Alane, pessoal, não deu tempo de falar com todo mundo, perdão, é porque a correria da gente está grande e eu ainda tenho que concluir, eu quero transmitir mais conhecimento aqui para vocês nesses momentos finais da live. Boa noite, minha amiga, ótimo, então tá aqui com a gente, sempre com a gente, a Deane. Então marquei outra aqui. Não só a figura o João coloca, não só a figura de Lilith, mas também a deusa Axerá, que ao longo dos tempos as traduções bíblicas têm tentado apagar de alguma forma suas informações
Exatamente, para não comprometer a fé monoteísta. Exatamente. Tem lives aqui no canal, pessoal, falando sobre esse tema. E agora, dia 10 de janeiro, vou ter uma live com um amigo, pesquisador e teólogo, João Arinaldo, onde a gente vai abordar sobre a esposa de Deus, Asherah. Então, a gente vai trazer mais novidades nessa área, evidências, vai ser bem bacana. Concordo totalmente, João. Na religião afro, qual seria a entidade? No caso, a Lindy falou, Paulo, eles se reverenciavam muito a questão da fertilidade, e isso está associado a Lilith, né? A esse culto a ela, e a questão da pomba gira, não é isso, Lindy? Isso, tem a pombagira, tem a sete saias, se eu não me engano, tem, parece que é a pombagira menina. Deixa eu ver aqui, eu marquei algumas aqui. É isso mesmo, tem mais, só que eu não lembro. Acho que tem umas 4 entidades ligadas que são a Lilith, né? E todas elas são personagem empoderado. Essa interessante, Érica, que essa menina, essa pombagira menina, a história dela é bem intrigante, bem triste. Ela é virou um demônio, né? Que é da mesma falange que é a pombagira, a Lilith. A história dela foi, ela amava um cara e ela teve uma decepção muito grande e ela acaba se jogando no trilho de um trem. E ali ela perde a vida dela nesse trilho de trem. E aí ela vira um personagem, né? Que ela vem para a mulher quando ela tem algum tá muito desesperada, ai, perdeu alguém, puxa, ai, eu vou me matar porque perdi o amor da minha vida, ou eu entrei em depressão. Aí ela vem, ela se incorpora na determinada pessoa e ela vem falar com essa pessoa que ela não pode entregar a vida assim para alguém e tal. Aí fala aquelas palavras de empoderamento para a mulher. Então tem várias falanges dela. Acho que é falange que fala, se não me engano. Se alguém for da religião afro-descendente, me corrija. Acho que é falange. Interessante. Eu não conheço muito, né, que o Paulo perguntou, a Deane também, mas o pouco que eu li também, o que eu entendi é essa correlação. Mas, assim, eu não conheço muito da religião africana, mas espero que em breve eu comece a conhecer um pouco mais, porque agora em janeiro eu vou começar mais um curso acadêmico, com cursos que eu faço complementares, né, ao que eu já tenho na arqueologia e as pós-graduações que eu curso atualmente. Então, eu faço vários cursos acadêmicos complementares, estou sempre fazendo, e um deles é sobre a história da África. Então, esse curso começa em janeiro, né? É uma professora bastante renomada nessa área de África, e eu vou começar, até já divulguei nos meus grupos de arqueologia, eu estou divulgando bastante esse curso, pessoal, vai ser muito bacana, sobre a história da África, então eu estou bastante curiosa, quero mesmo fazer, e vai começar agora em janeiro. Então, com certeza, talvez eu aprenda um pouco mais com relação à religião africana também, que é algo realmente um pouco mais distante para mim. Mas eu quero sim aprender bastante, né? Então, o João coloca aqui, Gênesis 1:27 indica a criação da primeira mulher, mas podemos usar Adão no caso de zoofilia. Pois é, infelizmente, é algo triste, né, e deplorável de se ter um texto que se diz ali sagrado, né. Então, é muito complicado isso. Então, outra marcação que eu fiz, a Ana Cristina Sena, boa noite. A Lindy, o que eu sei da Lilith foi a primeira mulher de Adão, não sei o que aconteceu, que foi expulso do paraíso, é aonde adentra a personagem Eva. Olha, Ana Cristina, eu acho que você talvez tenha chegado na metade da live, depois você volta para o comecinho, tá bom? Porque a gente já explicou, eu já expliquei detalhes sobre isso que aconteceu, para você entender toda essa questão mitológica, tá bom? Lilith, primeira esposa de Yahvé, não, no caso se refere a Adão, tá bom? O personagem mitológico da narrativa hebraica, né? No caso, o Adão. Ó, seja muito bem-vinda, Tereza, Cristina, gratidão pelo apoio, espero que goste bastante, compartilhe bastante o nosso conteúdo aqui do canal. Tem muito vídeo, muita live, tem muita live, pessoal, já agendada
para janeiro e fevereiro, muito tema interessante. Então vou ver aqui passar aqui, pessoal, desculpa não falar com todos, tá, mas sejam muito bem-vindos, quem está chegando agora, boa noite, depois volta para o comecinho para assistir tudo direitinho. O Edu, membro do canal. Oi, Edu, bem-vindo, seja bem-vindo, boa noite. Pois é, complicado. A Tânia fez umas colocações aqui bem legais. Pois é, exatamente. Com certeza, ele não está interessado em mostrar evidência arqueológica ou realmente os fatos como são, né. Ele está interessado em corroborar as crenças dele, tudo aquilo que ele prega numa igreja, né, então é basicamente isso. E ele tem um grande público de crentes, né, e é maravilhoso ali você sendo crente, você vê que todas aquelas narrativas, um arqueólogo passando que é tudo verdadeiro. Então para que coisa melhor, né, então o papel dele é esse, infelizmente. A pessoa ganha para isso, né, Érica? Tá Exatamente. ganhando É bem, por uma que vai mudar? é uma forma de alimentar o sistema, né, infelizmente a gente tem essas pessoas. Mas quem sabe, né, a gente não deve perder a esperança. Quem sabe um dia mude. Oi, Tiago, boa noite, sempre com a gente. Religioso inteligente é aquele que admite que acredita somente por fé e não tem nada de ciência. Tem que pelo menos admitir, né, ser sincero. Lani, que mais aqui? A Cláudia, membro do canal. Oi, Cláudia, boa noite, sempre conosco. A Deane colocou: "Perfeito, Lindy, são todas denominações da pomba-gira, assim como temos várias denominações para Exu, todos da mesma falange". Pois é, a Deane tem um conhecimento também nessa área, né, conhece bastante. Então, galera, vou retomar aqui, tá, para concluir com vocês, tá. Quem está chegando agora, depois volta para o comecinho, assiste tudo, vê as referências que eu indiquei, tá bom? As culturas materiais que foram mostradas, tá certo? E aqui é uma outra representação associada a Lilith, a gente vai já ver um pouquinho sobre ela. Então, pessoal, só uma questão aqui, lembrando para vocês, né, conforme citado na Bíblia, né, o Elohim, Deus, fez toda a criação em 6 dias, né. Então, no primeiro dia, ele separou a luz das trevas. No segundo, ele separou as águas de baixo das águas de cima. No terceiro, ele separou as águas de baixo e abriu espaço para a terra firme e criou a vegetação. No quarto, ele preencheu a luz e as trevas com os astros. No quinto, ele povoou as águas e o céu, ali com os animais aquáticos, voadores. No sexto, ele povoou a terra firme com os animais terrestres e com os humanos. Em seguida a isso, né, essa questão da criação dos humanos, né, vem a descrição desse processo de criação do homem e da mulher, com aquela divergência que a gente tem entre o primeiro e o segundo capítulo do Gênesis, o que levanta de fato, como falei, a suspeita ali sobre Adão ter tido mais de uma esposa, tá bom? Só para resumir aqui a questão. A Vulgata, pessoal, a Vulgata latina, né, que é a tradução da Bíblia para o latim, ali do século IV da Era Comum, ela transformou Lilith, olha só, quando foram fazer essa tradução, transformaram Lilith em Lâmia, que é justamente esta criatura que vocês estão olhando, essa imagem, essa representação, que é a Lâmia, que é uma criatura sedutora e devoradora de bebês da mitologia greco-romana. Olha só. Conforme vocês estão vendo aí na imagem. Então, a Lâmia, que é essa representação, a Lilith foi transformada em Lâmia, né, lá na Vulgata latina. Então, as características mais associadas a Lilith em várias tradições são justamente a sedução, a sensualidade e o ataque, né, aos pequeninos, né. Então, a gente em várias interpretações, a gente vê isso, né, várias interpretações do mito. E aqui a gente tem no lado, esquerdo, Gilgamesh, certo? Numa mão ele está com um leão, na outra ele está com uma espécie de serpente, tá bom? Uma cobra, uma serpente.
E tudo isso aqui mostrando a soberania, né, a questão da hierarquia, que era um grande rei, né, ele é retratado no épico de Gilgamesh, na epopeia de Gilgamesh, e aí o pessoal coloca como se fosse um gigante também, só que essas representações dele, por exemplo, aqui é uma representação dele com um leão no braço. Isso aqui acontece muito no Egito, também a gente vê muitas estelas na arqueologia egípcia, muitos relevos também com essas representações dos reis, dos faraós. Isso não quer dizer que era um gigante, tá, pessoal? Não confunda, é um ser mitológico, tá, para começo de história, e não quer necessariamente dizer que se trata de gigantes, mas é uma forma de se representar a soberania, tá bom? Tem muito a ver com a questão do poder, da hierarquia, para mostrar que realmente foi um grandioso rei sumério, né? E aqui no lado direito a gente tem a epopeia de Gilgamesh, que é a quinta tabuleta, tabuleta 5. Essa tabuleta ela tá no museu no Iraque, tá? Então, inclusive, eu vou fazer um vídeo em breve só sobre a epopeia de Gilgamesh. Estou pesquisando, vou colocar detalhes assim, exclusivos para o melhor entendimento desse épico, tá certo? Então, pessoal, e temos que lembrar o quê? Que de fato o mito original da Lilith, ela vem da Mesopotâmia. Eu já falei um pouco para vocês no começo da live, vou falar um pouco mais agora, porque vai envolver o Gilgamesh. Então, já que a palavra Lilith, conforme falei, né, já aparece ali nos textos mesopotâmicos desde ali o terceiro milênio antes da Era Comum. Então, na língua da antiga Acádia, o termo é Lilito, e também tem a forma masculina que é Lilo, tá? Tem essas denominações ali na língua da antiga Acádia. E ambos os termos se referem ali aos espíritos ou monstros do deserto ali, responsáveis por causar uma série de males, que vão desde ali febre e o delírio, né, até a morte, podendo levar à morte, né. Então uma lista dos reis sumérios ali de 2000, uma delas, né, que a gente sabe que são várias listas de reis sumérios, tô devendo um vídeo também sobre isso, uma lista dos reis sumérios ali de 2400 antes da Era Comum, aproximadamente, ela vai dizer que o rei sumério Gilgamesh era filho de um Lilo, né, que é um desses espíritos aí, desses demônios, né, associados ali à questão da Lilith, né. E o poema Gilgamesh e a Árvore de Ulupu. Então esse poema é bem interessante que vocês leem, quem puder pesquisar sobre ele, né, na internet tem para você ler, se tiver só em inglês você traduz, mas eu acredito que talvez já tenha alguma tradução em português, eu não pesquisei, mas eu li em inglês Gilgamesh e a Árvore de Ulupu, o poema, tá. Então esse poema de mais ou menos 2000 anos antes da Era Comum, conta uma história envolvendo Gilgamesh e Lilith. Vai dizer o quê? Nessa história, Gilgamesh, ele enfrenta uma Lilac. Lilac ou é Lilac? Lilac, eu acho que a pronúncia é essa. Provavelmente uma variante ali de Lilith, que tinha se apossado, olha só, tinha se apossado de uma árvore que pertencia à deusa Inanna. Então a gente tem uma série de personagens mitológicos envolvidos. E segundo essa história, a Inanna ou Ishtar, no caso da Babilônia, né, ela tinha uma árvore que havia sido plantada desde os tempos da criação do mundo, né, e que ela cuidava dessa árvore e esperava que ela crescesse bastante para fazer dela um trono a partir da sua madeira, né, ela queria esse trono a partir dessa árvore. Só que enquanto essa árvore ia crescendo, né, enquanto essa árvore crescia, um dragão acabou por fazer um ninho na base dessa árvore, um pássaro gigante fez um ninho na copa, e uma Lilith, tem essa referência no texto, e uma Lilith fez uma casa no meio do tronco. Então aí, pessoal, num determinado momento, o rei Gilgamesh, para agradar a Inanna, a deusa da Suméria, foi até essa árvore e matou o dragão com uma machadada. Ele deu uma machadada, matou o dragão que estava ali na base da árvore. Quando ele fez isso, o pássaro gigante que estava na copa se assustou e voou para as montanhas.
E a Lilith, que estava também ali na árvore, né, que é da Inanna, fugiu desesperadamente e foi para o deserto. Então ela fugiu, foi para o deserto, que foi onde ela passou a viver a partir de então, né, um demônio, um espírito ruim do deserto, tem muita essa atribuição a ela, né. E aqui a gente vai para uma outra representação já mais atual da Inanna, né, o pessoal tentando ajeitar mais ela, né. Então é uma representação de um artista chamado Dante Gabriel Rossetti, no século XIX, que é Lady Lilith, né, uma representação dela. Então, pessoal, até o momento nós já vimos a origem da Lilith na Mesopotâmia antiga, a entrada dela na cultura judaica, inclusive ali colocada como a primeira mulher de Adão, em alguns textos rabínicos e a gente já viu algumas formas ritualísticas através de amuletos para afastar ali a presença da Lilith, a maldade. Mas ainda falta entender como que essa personagem, assim, tão associada à mortalidade infantil e aos tabus sexuais, né, acabou se tornando ali um ícone positivo mais tarde na história. A gente vê isso, e isso tem a ver inclusive com o feminismo judaico. Olha só que interessante, né. Então tem muito a ver com esse feminismo judaico, um movimento que fez parte da chamada ali segunda onda do feminismo, por volta ali dos anos 60, 70, e que deu continuidade à história ali da interpretação da Bíblia e da tradição rabínica. Mas elas tinham um objetivo claro de combater aquelas ideias e as práticas que geravam opressão sobre as mulheres. O objetivo maior desse movimento é esse. E aquela situação de Lilith ali diante de Adão, ali no processo de criação, seria interessante para esse movimento e foi utilizado, né, por este movimento. Então, em 1972, uma teóloga feminista chamada Judith Plaskow, então, quem não conhece, depois faz uma pesquisazinha sobre ela, é uma teóloga, tá, feminista. Ela publicou uma reinterpretação daquele alfabeto de Ben Sirá, que eu citei para vocês no começo da live, né, uma das referências que eu citei, na qual Lilith não seria uma entidade maligna. E segundo essa releitura que ela faz, né, ela havia fugido do Éden para escapar da opressão de Adão, que ela vinha sofrendo. E por causa disso, Adão começou uma campanha ali difamatória, começou a criar calúnias de que a Lilith era muito promíscua e devoradora de criancinhas, né, de dos pequeninos, mas na leitura da teóloga Plaskow, dessa teóloga que eu estou citando para vocês, né, e que o que a Lilith de fato ela representava era a figura de uma mulher forte, livre, e mais uma vítima da demonização causada pelo discurso masculino, muitas vezes, né. Então, ela coloca muito isso na obra dela, Judith Plaskow, tá. Então o nome dessa teóloga. Inclusive, pessoal, olha só, a gente tem uma revista feminina, judaica, feminista, judaica, com o nome de Lilith. Olha só a ironia do destino. Então, a partir da positivação da personagem ali, a partir do momento que ela ficou uma personagem foi ficando uma personagem mais positiva, boazinha, no caso da Lilith, né, foi criada uma revista feminista judaica chamada Lilith, em 1976, que existe até os dias atuais. Olha que interessante. Então aí no slide tem uma propaganda, né, dessa revista, tá aí mais à esquerda, uma das capas da revista, tá. Então, pessoal, são muitas interpretações mitológicas, bíblicas, de várias tradições, sem falar de que além dessas Liliths que a gente falou, que eu falei, que a Lindy trouxe correlações importantes, faltou falar das Liliths da Cabala, ou Cabalá, da Wicca, do neopaganismo e outras mais vertentes, tradições. Então a gente cada uma pega o personagem, a simbologia, o arquétipo e molda dentro ali da sua doutrina.
Então, por isso que a gente tem que entender todo o processo de formação do personagem, toda a história, olhar para as evidências, senão a gente fica só com as crenças, né? A gente não infelizmente, não consegue sair do lugar, não consegue evoluir em termos de conhecimento. Então é isso daqui, olha a capinha da revista Lilith, revista bem interessante, vou procurar essa revista. Interessante, né, Lindy? Sim, muito interessante. Olha só, né? Que Sim, evolução. exatamente, que evolução, né? Porque, assim, imaginar que de um movimento feminista dentro do judaísmo judaico, né? E aí surge uma revista com o nome Lilith, né? Então é bem interessante. Oi, Aninha, boa tarde, boa noite, né? Boa noite, bem-vinda. O Leonardo também chegou aqui com a gente. Boa noite. Pois é. O que mais? Deixa eu dar uma olhada rapidamente aqui no chat, galera. Pronto, de onde eu parei. Porque nós já finalizamos a live. Vamos só ver mais alguma questão aqui no chat para a gente encerrar. Estamos com 1 hora e 45 minutos, mas desde já eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui com a gente acompanhando, aqueles que estão desde o começo, os que já chegaram depois, os que ainda vão assistir a live. E eu peço que vocês compartilhem bastante para que esse conhecimento chegue a mais pessoas, né? Seja levado a mais mentes. Chamamos a pomba-gira de Exu mulher, e desta forma, correlacionando com Lilith, poderíamos dizer que seriam íncubos e súcubos. Tem essa questão dos íncubos, né? Tem algumas interpretações que colocam e súcubos com relação a Lilith, conforme eu falei ao longo da live. Pois é. Mas, enfim, eu não estou aqui para debater isso. Eu acho que ele é arqueólogo mesmo. Eu acho não, Thales, ele é arqueólogo, porque ele tem pós-graduação na área e a legislação brasileira permite. Eu acho que ele se formou em teologia, fez a pós em arqueologia e eu acho que ele tem um mestrado ou um doutorado. Então ele é arqueólogo, com certeza, isso eu não tenho dúvida. O problema dele é o quê? É a questão do viés. É a questão de que ele vai para o lado das crenças, né, e aí acaba complicando bastante, né, ele tenta corroborar aquelas narrativas, porque ele poderia fazer um trabalho, mesmo ele sendo pastor, ele poderia também fazer um trabalho mais sério, mostrando mais arqueologia científica. Então eu vejo o professor Carlos Alexandre faz isso, e ele não é arqueólogo, ele é teólogo e é pastor, e ele faz esse trabalho de levar arqueologia científica e desmistificar muita coisa. Faz um trabalho brilhante, eu não canso de falar. Mas é só para a gente ter um parâmetro aqui, sem querer, tá? Não tenho nada contra Rodrigo Silva, tá bom? Só desejo que realmente ele olhe mais para as evidências arqueológicas. É um cara que viaja muito, que tem acesso aos sítios arqueológicos, que tem uma baita experiência em sítios arqueológicos. Era para ele realmente, né, dar aquele exemplo ali, mostrar. Mas quem sabe, né? As coisas podem mudar. Então, deixa eu ver mais aqui. Gente, é muito comentário. Se não, desculpa não tá podendo ler todos, tá? Não, nem assim, Leonardo, muito foi deturpado, né? Depois você assiste a live completa, você vai ver que muito foi deturpado com relação à questão da Lilith, né? Desse arquétipo, dessa simbologia. João Carvalho, não sei quem é João Carvalho. Quem sabe, se eu conhecer, não sei quem é, Almi. Ele é mais porque, assim, a minha especialidade é mais arqueologia egípcia, né, é a área que eu me especializo mais, que eu venho, né, a parte de epigrafia, de hieróglifos, né. Logo mais eu também venho entrando muito na área da arqueologia das terras bíblicas, logo mais eu pretendo até, me aprofundar mais academicamente nessa área, quando eu concluir a arqueologia egípcia. Mas, eu não conheço João Carvalho, porque tem gente que lida mais com essa parte, né, da Mesopotâmia, né, no caso. Mas a Mesopotâmia é algo que eu gosto bastante, que eu estou sempre lendo também, pesquisando, estudando, né. Sim, tem vários filmes, né, que falam, mas aí tem uma galera que às vezes deturpa,
porque ali é uma situação mitológica, de um mito e tal, e aí o pessoal tenta, né, fantasiar um pouquinho em cima disso. Psiquiatra e psicologia estão em alta. Pois é, é complicado, viu. O Wallace colocou, se não me engano, eu li que Lilith, depois que saiu do Éden, ela foi lá para o Mar Vermelho. Olha, que ótima escolha. Eu teria ido para lá também. Imagina, deve ser lindo ali. Aí e ela foi para o Mar Vermelho, e aí depois você assiste do comecinho a live, Wallace, eu não sei se você estava acompanhando, eu até falo de uma correlação que tem entre ela e a questão do elemento água, né, então depois você vê direitinho para ver, para não perder os detalhes, tá. É, complicado. É, a árvore da vida, a questão da Axerá, sim, já foi falado aqui no canal sobre isso, mas a gente vai ter uma live que a gente vai aprofundar mais, dia 10 de janeiro, sobre Axerá. Um rompimento, ordem para casais não seguirem mais, Ishtar, comparada com Ita, né, que é a mesma Inanna, sendo que da Babilônia, né. Sim. Pois é, gente, então é isso. Olha o Paulo. Oi, Paulo. Boa noite, estava sentindo sua falta. Pois é, Daiane, esse assunto é muito legal, pessoal. Aqui o canal eu abordo arqueologia, história, eu trago muitas, eu gosto de correlacionar religiões, religiões comparadas, mitologias comparadas, muitas religiões, como a gente mostrou em algumas lives, o próprio zoroastrismo, as influências que ele teve em outras, exerceu em outras religiões. Então a gente faz esse trabalho aqui de correlacionar tudo isso, tá? Mitologias, religiões. Muito obrigada, gente, por estar aqui conosco, nos acompanhando em pleno final de ano, né, todo mundo dizendo: "Érica, tu vai fazer live?". Não vai ter ninguém. Me disseram isso: "Não faça live, não vai ter ninguém". Olá, pessoal, saudações de Angola. Ótimo, obrigada. Um grande abraço para você de Angola e para todos aí em Angola, admiro muito. E povo guerreiro, né. Ótimo, Wallace, vê tudo, porque eu falei muita, e tanto eu como a Lindy, né, eu citei essa questão da água, né, e tal, é bem interessante. Ah, legal, legal. Então, quem sabe, né, mas a gente vai combinando, trazendo mais pesquisadores aqui para a gente conversar bastante sobre alguns temas, tá. Então, galera, é isso. Queria agradecer a todos vocês que ficaram até agora com a gente, quase 2 horas de live. Espero que tenham gostado bastante, que tenha sido de grande valia todo esse conhecimento, todas essas referências que trouxemos, cultura material, evidências, né, arqueológicas, então tudo isso. Vai para o show do Roberto Carlos. Não, eu não gosto. Minha mãe gosta do Roberto Carlos, é a cara da minha mãe, mas eu não gosto não. Com todo o respeito a quem gosta, tá, pessoal, é porque não é muito meu estilo, tá. Ótimo, Tânia, a gente vai, ó, gente, e na próxima sexta, né, porque eu vou passar uns diazinhos ausentes, né, final de ano e tal, tal, né. Mas, dia 5, acho que é próxima sexta, né, a gente tem uma live sobre Egito, 18ª dinastia, os faraós mais famosinhos, né, Akenaton, Tutancâmon, falar um pouco de cada um deles para vocês, trazer eventos importantes relacionados à 18ª dinastia, tá bom. Então vai ser bem bacana, estejam aqui com a gente, já deixem o like, compartilhem, o link dessa próxima live, tá, para a próxima sexta-feira. E a gente vai ter uma série de lives já agendadas, tá bom, porque a correria é grande, mas a gente vai conseguindo conciliar tudo, tá certo. Então muito obrigada a todos vocês. Também não. Meu pai gosta. Aliás, eu até gosto de algumas coisas, porque eu via muito meus pais ouvindo, né, essas músicas, mas eu gosto de música árabe, sabe, eu gosto, assim, de uma coisa mais oriental.
Mas, pessoal, mas eu também gosto do Chico Buarque, nada contra, né? Eu lembro meus pais. Então, galera, olha aí, live sobre o Egito, Deane. Você tem que estar presente, porque você é uma pessoa, a Deane conhece o Egito, já foi várias vezes. Tem que estar com a gente para me ajudar lá na 18ª dinastia, tá bom? E é isso, galera. Vai ter live dia 7 no canal da Lindy também, tá bom? Dia 7 é domingo, né, Lindy? No outro domingo, na outra Isso. sexta aqui e no outro domingo lá, tá certo? A gente vai divulgando, tá bom? E é isso, galera. Compartilhem bastante a live, deixem a opinião de vocês nos comentários, se faltou falar algo, se eu deixei de responder alguma coisa, deixem o que vocês acharam, esse feedback é importante aqui para o canal. E sejam membros da área VIP do canal Arqueologia com Érica, vocês vão ter acesso a conteúdos exclusivos, tá bom? Tem, assim, tem material, tem estudo que só os membros da área VIP têm acesso, tá certo? E vamos compartilhar a live. Lindy, deixa suas considerações finais sobre esse tema. Sim, então, eu gostaria que as pessoas que puderem compartilhar com aquelas pessoas que estão tentando sair do cristianismo, que já sofreram ali dentro, que está no cristianismo como se fosse ali uma teia, preso ali, repasse essa live, porque vai ser muito importante. Dentro do cristianismo, as pessoas têm medo desse arquétipo, né, desse personagem mitológico, porque acha que é um demônio, é um Uma diabo. bruxa, uma bruxa, associam a tudo que é de ruim. Exatamente. E não é nada disso. Então, compartilhem a live para que essas pessoas possam se desprender disso. Eu quero agradecer a Érica pela oportunidade de mais uma vez estar aqui e deixar o meu abraço para ti e um abraço especial para todos vocês que estiveram aqui conosco até agora e para você que vai assistir também. Obrigado Ótimo, pelo carinho. Lindy. Também te agradeço, assim, a Lindy sempre agrega muito aqui, sempre trazendo muito conhecimento, porque ela é uma baita pesquisadora. E, pessoal, feliz ano novo a todos vocês, tá? Feliz ano Sim, novo, que seja um ano de muita prosperidade, paz, saúde, harmonia, muita paz, principalmente que o nosso mundo está precisando, né? Então, vamos vibrar para isso, conhecimento. né? Exatamente, conhecimento, discernimento. Então, é o que a gente deseja, um ano cheio de lives, né? De vídeos, lives, de muito conhecimento. E é isso, galera. E agradecer a todos vocês por esse ano maravilhoso aqui com a gente, tá? Tanto aqui no meu canal, no canal da Lindy também. Agradecer todo o apoio, que é muito importante, porque os temas que a gente aborda são um pouco complicados, né? A gente realmente tenta mostrar a realidade dos fatos e nem sempre as pessoas querem ver isso. As pessoas preferem, às vezes, a ilusão, a crença, do que olhar para uma verdade, né? Às vezes nem quer olhar, não, não quero ver, não quero ver. Mas é legal esse engajamento aqui com vocês. Eu amo demais aqui estar conversando com vocês sempre aqui no chat. Quando eu passo muitos dias sem live, eu já sinto saudades. Então é isso, galera. Então, feliz ano novo, uma ótima noite, tá bom? Vibrações positivas, com certeza, Tânia, sempre, sempre, sempre. Tá bom, galera? Então, feliz 2024 e até 2024, né? Até 2024, galera. Tchau, 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 Lindy. Tchau, 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 até mais. galera. Até.